Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Netability. Meu nome é Tassília Cabral e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre resiliência e networking. Resiliência que é um dos nossos pilares da nossa metodologia da Netability. E eu tenho aqui comigo meu convidado, Cornelis. Muito bem-vindo, Cornelis. Muito obrigado, Tassília. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Pessoal, Cornelis é palestrante de superação ativa para líderes e equipes e tem uma carreira de mais de 20 anos em multinacionais, mais de 15 anos em cargos de liderança e entende como ninguém a importância de ser resiliente. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas agora, a gente tem o nosso desafio ali de apresentação, sempre tem uma pergunta, sempre tem alguma coisa curiosa, e eu gostaria que o Cornelis me dissesse qual que é a lição que o Cornelis da infância traz para o Cornelis de hoje. Eu diria que na minha infância eu era um cara extremamente simples em tudo que eu fazia, um garoto praiano, sou de João Pessoa, na Paraíba, vivia ali de chinelo de dedo, camiseta regata esgarçada, pais professores universitários, amigos muitos concursados, outros da área médica, e eu, sem nenhuma referência do mundo corporativo, terminei construindo uma carreira no mundo corporativo. Embora a infância tenha sido muito simples, desde cedo eu tinha uma certeza que eu queria um crescimento profissional relevante. E ali, mesmo no mundo praiano, eu tracei um objetivo de longo prazo, que seria de sair de João Pessoa e construir uma carreira profissional onde eu pudesse realmente ter um crescimento significativo. Eu era engenheiro naquela época e na Paraíba o mercado industrial muito discreto e achava que ali eu não ia ter essa carreira. Então, mesmo sem nenhuma referência, buscando um entendimento do que eu queria, eu defini um objetivo muito assertivo e comecei a correr atrás dele. Então eu diria que, embora fosse distante essa realidade corporativa da minha realidade na época, buscando entender aquilo que realmente faria diferença na minha vida, definir um objetivo e seguir adiante. Então eu diria que seria definir bem o objetivo para você correr atrás dele. Acho que é uma lição bacana da infância. Saí de João Pessoa, vim para São Paulo, morei fora do país e assim por diante. Maravilha, olha só, agora ficou para mim responder à altura, né? Mas vamos lá. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de, tanto que virei atriz, né? De me apresentar, de falar, então de ter sempre uma apresentação, algo que eu pudesse aparecer. A Letícia, inclusive, me chama de Aparecida, né? Dona Tassília Aparecida, esse é o meu apelido. E aí eu sempre quis mostrar para o mundo a minha voz, né? Mostrar aquilo que eu era capaz de fazer. E, bom, hoje eu tô fazendo isso, né? Hoje a gente tem a Netability Academy, sou palestrante também, assim como Cornelis, tenho a minha carreira, tive a minha carreira como atriz, tenho a minha carreira como designer, então todo aquele sonho, né, da Otacília de criança acabou indo para algum lugar, né? Acabou virando alguma coisa. Mas uma lição muito boa, e que eu acho que o Cornelis vai se identificar também, de quando a gente é criança, é de se divertir fazendo as coisas, né? Então, a gente estava falando disso antes de entrar no ar aqui. Na nossa infância, a gente se divertia. Acho que chegou um momento na minha vida em que eu parei de me divertir um pouco com as coisas, e agora eu tenho buscado formas de me divertir, não importa muito como, né? Então, o meu trabalho tem que ser divertido para mim. Eu acho que é uma colocação perfeita, viu? Diversão é tudo na vida. A gente poder trabalhar com pessoas que são bacanas, né? Que nos agreguem valor e conhecimento e que sejam divertidas é o melhor dos caminhos, né? É isso aí. Até para fazer networking, tá? A gente tem que se divertir fazendo networking, né? Com certeza. E um dos pilares da nossa academia aqui, né, uma das competências que a gente trabalha, que é o tema do episódio de hoje, é sobre a resiliência. E eu falei agora aqui no começo que você é uma pessoa que entende muito desse assunto, mas tem uma história por trás. Me conta um pouco mais de como você aprendeu a ser resiliente. Bom, gente, resiliência é um negócio, uma característica fundamental,
que a gente precisa desenvolver, né? E eu desenvolvi, digamos assim, na base da força, né? E até os meus 35 anos de idade eu tinha uma saúde de ferro, vida corporativa a todo vapor, vida, enfim, etílica também. E de repente fui diagnosticado com algumas doenças autoimunes, uma delas hepática. E essa doença me levou a um transplante de fígado. Processo muito difícil, a gente só faz um transplante quando realmente não tem uma outra saída, é o último recurso da medicina. As pessoas que vão fazer um transplante de qualquer órgão sólido ou de medula também, é porque não há mais nenhuma saída. Então fiz esse transplante e realmente ali, na véspera do transplante, eu era o Walking Dead, praticamente. Um zumbi de tão detonado que eu estava. Se eu for começar a dizer os sintomas aqui, é 3 dias dizendo e, né, só chororou de tanta coisa ruim que era. Enfim, saí ali do pé na cova para uma energia absurda com o transplante. Acontece o quê? 4 meses depois, uma outra doença, dessa vez uma doença neurológica degenerativa, que me levou a um tratamento de 21 meses, onde todos os meses eu tinha que ficar internado por uma semana. E esse processo todo foi muito difícil. Suportar, ver o seu corpo se deteriorando por completo, física e a sua cabeça também, uma carga emocional extremamente pesada, e ter que lidar com tudo isso, lutar pela vida, lutar até pela sua família também, as pessoas que o cercam, porque ninguém adoece sozinho. Você, quando tem um problema, sua família inteira, seus amigos, todos sentem aquela doença. Então esse período aí foi um período em que realmente a minha resiliência teve que atingir, digamos assim, sua máxima potência, porque realmente eu tinha que enfrentar muita adversidade, superar aquilo, e depois de superar tudo isso eu me tornei triatleta. Então eu consegui ali não apenas enfrentar as adversidades e superá-las, mas também evoluir como pessoa a partir delas, que seria um conceito que a gente chama aí de antifragilidade ou resiliência 2.0, que é você não apenas aguentar a pressão, aguentar a adversidade, se recuperar dela, mas você aprender com ela. E no caso, eu acho que esse período, embora um período de sofrimento assim absurdo, eu falo para todo mundo que foi o período em que eu mais cresci como pessoa. O tanto que eu aprendi ali do ponto de vista de humanidade, de emoções, é algo assim sem comparação. É uma história de superação mesmo, né? É uma história de luta e que até hoje, né? E que te trouxe realmente muita lição. Quando ele se tornou palestrante, fala sobre isso, tem o seu método, né? O método Poder, que isso tem a ver com essas etapas aí de superação. E eu vi que você fala bastante também nas suas redes sociais, no teu site, sobre protagonismo e intencionalidade como esses pilares, né, da superação. E aqui a gente usa muito a expressão networking como relacionamento intencional. E você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre como esses dois pilares, do protagonismo e da intencionalidade, te ajudaram a construir e manter, né, esses relacionamentos profissionais? Cara, protagonismo e intencionalidade são fundamentais a qualquer pessoa que queira uma trajetória de sucesso, profissional e até pessoal também. Mas vamos colocar aqui no âmbito profissional, né? O protagonismo, porque você não pode terceirizar a responsabilidade para alcançar algo que você deseja. Então você tem que puxar para si essa responsabilidade. E intencionalidade, porque na hora que você tem um protagonismo, cada passo que você der em todo o seu dia, em todo o dia a dia, tem que ser pensado e calculado para que lhe ajude a caminhar na direção do que você quer. Isso é intencionalidade. Do ponto de vista de relacionamento, no começo da minha carreira, eu era um cara meio ostra. Eu era super extrovertido ali entre as pessoas que eu conhecia muito bem, mas saía ali daquele círculo de amigos, eu virava ostra. Quando eu ainda tinha uma posição operacional, de repente eu quis me tornar líder e vi que os líderes eram super comunicativos. Então comecei a desenvolver essa comunicação
E em um dado momento, não apenas eu virei líder de áreas, gerente, etc., mas fui para a área comercial. E aí eu virei gerente de vendas, líder de vendas Brasil dentro da GE, General Electric. E era uma época que eu desenvolvi tanto, e a questão da intencionalidade entra muito aí, porque eu era um cara ostra, mas eu precisava ter uma comunicação muito forte e assertiva para lidar com todos os níveis corporativos. Eu lidava muito com o C-level, ou seja, o pessoal lá de cima das corporações. E eu entrava em reuniões ali, um cara que um dia foi ostra, então eu entrava com toda uma estratégia de comunicação. O que é que eu ia falar, como eu ia me posicionar, desde o aperto de mão até o meu contato visual com todo mundo e como eu ia falar com cada pessoa, o nível mais alto, o nível intermediário. Então tudo aí você vê uma intencionalidade muito forte, baseada numa preparação prévia. Então isso é um exemplo de intencionalidade aplicada às relações. É você ter em mente cada passo que você vai dar e qual o propósito de cada passo desse. Então era muito bacana, porque de ostra a um cara super comunicador. Mas só um detalhe, né? Às vezes eu chegava no fim de semana, eu não queria conversar com ninguém mais, e até minha esposa, né, ficava assim, pô, conversa aí com a galera, né? E eu falava, não tenho mais o que conversar, porque a minha sociabilidade eu gastei de segunda a sexta-feira. Agora eu não consigo mais falar com ninguém, não quero mais falar com ninguém, né? Gastou toda a bateria social ali pro trabalho. Toda a bateria social, exatamente. E aí é intencionalidade pura, né? Uhum. É você ser proativo na sua comunicação, não que isso seja uma característica tão natural sua, mas que você precisa colocar em prática. É de você se forjar mesmo, né? A pessoa introspectiva, a pessoa que não está habituada a falar em público e que de repente se vê nessa situação, ou dois caminhos, né? Ou ela vai travar, ou ela vai fugir do problema, ou ela vai querer encarar esse problema, desenvolver ferramentas, desenvolver, né, as suas próprias estratégias, como essas que o Cornelis falou, né? De você se colocar ali, você se planejar, pensar, olha, eu vou falar com essa pessoa, então tem que ser desse jeito, vou falar assim, assado, que gasta um pouco mais de energia mental ali, é por isso que a gente fica cansado depois, né? Mas que traz resultado, né? Então você consegue ser mais preciso na sua comunicação, consegue ter mais sucesso, e aí você aprende, né? E aí você começa a falar em público, talvez de uma maneira mais simples, mais natural, mais fácil, porque ninguém nasce necessariamente sabendo, né? A gente tem que ir desenvolvendo estratégias que funcionem para você, né? Para o seu tipo de comunicação, para que isso seja algo fazível, né? Executável ao longo do tempo, que você se sinta bem fazendo, né? Exatamente. Eu acho que ninguém deve copiar exatamente outras pessoas. Olhar para outras pessoas. Eu gosto sempre de falar que a gente deve buscar modelos ao nosso redor. Então, se eu conheço a Otacília e vejo que a Otacília é uma boa comunicadora e quero desenvolver minha comunicação, eu vou olhar para a Otacília e ver como ela se comunica. Mas não necessariamente eu vou me comunicar igual a ela, porque eu sou o Cornelis, uma personalidade diferente da personalidade da Otacília. Então, como que eu adapto isso a mim mesmo, a minha personalidade? Mas é importante, eu sou super assim, fã de buscar modelos. E os modelos, gente, é modelo por competência. Porque às vezes você encontra alguém que é ninja em alguma competência que você tem necessidade, mas o cara é um cara sacana. Você não vai copiar a parte do sacana dele, mas a parte da boa competência, você vai se inspirar no cara. Então, buscar modelos perto de si, eu acho uma estratégia muito bacana de desenvolver competência, comunicação, relacionamento e qualquer outra competência. Você falou de modelo e eu lembrei que você falou aqui que você é triatleta. E você tinha também modelos no triatlon? Tinha. Eu na realidade, eu entrei, quando eu superei ali o meu transplante, a minha doença neurológica, e estava já começando a fazer corridas, eu conheci outras pessoas transplantadas, 2 ou 3 apenas, porque não tem muitos transplantados triatletas, mas vi uma transplantada, uma pessoa que se tornou uma amiga minha, e vi ela praticando triatlo. E foi até ali onde eu falei, caramba, um triatleta transplantado, alguém que fez um transplante, que passou por uma mazela tão significativa, tem condição de fazer
um triatlon. E quando eu a vi, eu falei, pô, ela faz, o que é que eu não posso fazer, né? Achava assim, interessante a dinâmica do triatlon, meio louca, né? Uma demanda muito grande. Mas olhando ela, foi um modelo para mim. Falei, cara, eu vou para esse caminho aí, eu vou me tornar triatleta. E aí caminhei. E aí caminhou. Né? Um modelo de referência. E existe um paralelo entre treinar para um triatlon, né? Então você conheceu ali outros atletas, essa sua inspiração, né, dessa atleta transplantada também. Como construir uma rede de contatos? Então, alguém que treina sozinho chega mais longe ou mais rápido do que aquela pessoa que treina em grupo, né? O que o grupo fez? Como que trazer isso em comunidade te ajudou, né? Então, como é que o networking também te ajudou nessa parte do esporte? Eu acho que o primeiro ponto é buscar comunidades que façam sentido para você. Então, quando eu fui morar em São José dos Campos, onde eu moro hoje, por exemplo, eu busquei ali fazer, na época, corrida. E o intuito não era só fazer a corrida, mas entrar numa assessoria que tivesse treinos. Isso foi antes da pandemia, então os treinos eram sempre presenciais, para que ali eu já pudesse conhecer pessoas da cidade. Então, você vê, né, uma ação intencional, não só tendo em vista o esporte, mas do ponto de vista de se relacionar com outras pessoas. Então, além de você buscar uma comunidade que seja interessante para você em termos de objetivos, de afinidades, treinar. Tudo na vida você tem que pensar em treinar. Então, se você chega ali naquele grupo de pessoas que está praticando esporte, mas também você tem uma certa timidez, você fica no seu lugar o tempo todo, não vai para frente. Não quer dizer que você, sendo tímido, você tem que chegar lá falando pelos cotovelos, um negócio que pode até te gerar ali um certo estresse que possa te traumatizar, te frustrar. Então vai aos poucos, conversa com vê quem tem um traço de personalidade que lhe chama a atenção, puxa ali um bate-papo, mas você tem que ter essa proatividade, essa intencionalidade. Então o triatlon, acho que como tudo na vida, você tem que treinar realmente para fazer acontecer. Você tem que ter uma postura proativa independentemente da sua personalidade e facilidade natural. Porque conversar com pessoas vai ser sempre necessário para você chegar em algum lugar. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Uhum. Então acho que esse esforço proativo, essa intencionalidade, essa prática contínua e crescer aos poucos, assim como eu cheguei no triatlo, não sabia nem nadar direito. Hoje eu nado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros. Quer dizer, no começo eu nadava só 20 metros. Mesma coisa é para desenvolver um relacionamento. Uhum. Vai aos poucos, dentro de um ritmo, se força um pouco, porque você tem que ir um pouco além, né, da famosa aí, do clichê, o jargão, zona de conforto, né? Você não pode ficar só no bem bom, né? Você tem que forçar um pouquinho, conversa, e aí as coisas começam a caminhar e serem construídas. Quer dizer que é prática, então? Prática. Comunicação tem que praticar, o esporte tem que praticar, networking também. Também prática, né? É um exercício diário ali para você desenvolver certas habilidades e tornar isso mais natural, né? Um ponto, Otacília, quando eu era essa ostra e vi que para me tornar líder precisava caprichar na comunicação, foi ponto a ponto colocando em prática. Então eu entrava, por exemplo, em reuniões internas mesmo. Muitas dessas reuniões na GE, eu nem falava. Quando eu vi que tinha que melhorar essa comunicação, eu já coloquei um objetivo para mim. Eu disse, cara, eu vou entrar, toda reunião que eu entrar, a partir de agora eu vou falar. Nem que seja uma bobagem. E vou falar, não vou pensar muito, vou dizer alguma coisa que seja até pouco relevante, se eu não tiver nada que acrescentar, mas vão começar a me forçar a colocar em prática. E aí, hoje, enfim, né, me jogar em qualquer lugar, eu saio conversando com todo mundo aí, mas com intencionalidade, porque se eu deixar vir para o meu perfil mais assim, raiz, eu vou ficar na minha. Mas se eu ficar só na minha, não vai me levar a lugar nenhum. São os desafios, né? Desafio que a gente se autopromove para poder crescer e se desenvolver em cima deles, né? Bom, estamos encaminhando para o final aqui. E se você pudesse deixar uma única atitude de superação que transforma a forma como as pessoas se conectam, qual seria e por quê? Cara, a superação, ela precisa de vários itens. Ela precisa de um bom plano, ela precisa de um bom objetivo, ela precisa de renúncia. Mas por trás de todos esses itens,
você tem uma coisa que é exatamente o que o Netability trata: relacionamento. E a gente tem que enxergar os relacionamentos sob duas óticas. Relacionamento do ponto de vista funcional, alguém no triatlon, por exemplo, que vai me ensinar a correr, a nadar, a fazer uma transição da natação, do ciclismo. Esse é um relacionamento funcional ligado à atividade técnica. Mas tem um relacionamento do ponto de vista humano, de pessoas. Se a gente não se conecta a outras pessoas, não se conecta emocionalmente a outras pessoas, a gente também não vai para frente. Em todos esses perrengues que eu passei ao longo da minha vida, se eu não tivesse minha família, meus amigos do lado, se fosse só médico puro, talvez eu não tivesse passado por tudo que eu passei. Então eu acho que no caminho da superação, tomando o esporte também, o triatlo, você faz sozinho ali na pista. Mas veja bem, eu tenho um técnico, relacionamento. Eu tenho uma nutricionista, relacionamento. Eu tenho uma equipe médica, cheio de mazela como eu tenho, como eu sou. Se eu não fizer um acompanhamento médico, é capaz de eu exagerar e capotar. Então você vê a importância dos relacionamentos. Ah, mas esses são os funcionais. E o resto? E a família? E os amigos? E, eventualmente, até um suporte emocional profissional. Um psicólogo, um psicanalista, enfim. Talvez seja necessário. Então, eu acho que, realmente, o desenvolvimento de relacionamentos é fundamental na superação, no triatlo, no sucesso profissional e em todas as camadas que a vida possa ter. É relacionamento funcional e do ponto de vista humano, pessoal. Sem dúvida. Então, se você quer aprender a desenvolver melhor as suas habilidades de relacionamento, já fica aqui o meu jabá, né? Venha conhecer a Netability Academy. A gente tem encontros todas as quartas-feiras. Então, procura, tem informação aqui no box junto a esse vídeo. Você consegue mais informações para poder participar. Chegando para o final, quero saber mais, então, sobre como é que a gente te acha. Né? Como é que acha as suas palestras, a sua mentoria, o seu método de trabalho. Então, como é que eu te encontro? Se as pessoas estiverem interessadas em conhecer mais o seu trabalho, qual que é o caminho? O meu site é cornelispoel.com.br. Redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, todos também Cornelis Poel. Vai lá, manda uma mensagem para mim e vamos marcar um café, um bate-papo. Todo mundo que quiser trocar uma ideia vai ser sempre muito bem-vindo. E esses são os canais para me achar. Muito fácil, muito tranquilo, um nome único para todos. E vamos conversar. É isso aí. Se quiser chamar ele para um cafezinho, eu tenho certeza que ele vai. Opa, sempre. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Cornelis. E até a próxima. Obrigado, Tacília. Até a próxima, pessoal.